Então vou pedindo a todos que se sintam confortáveis, aqueles que gostarem podem fechar os olhos. Eu vou pedir para que a gente vá deixando um pouquinho lá fora nossas preocupações. Vamos nos conectando aqui com a espiritualidade, com os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, agradecendo primeiramente pela oportunidade da vida, oportunidade de estarmos aqui e estudarmos hoje o tema que foi trazido, e vamos agradecendo pela natureza, pelos nossos animais, por tudo aquilo que se convive conosco, tudo aquilo que o nosso Pai Criador nos deu de presente. Vamos agradecendo ao nosso mentor individual, ao mentor dessa casa bendita, que nos abriu as portas nos momentos em que mais nós necessitamos. Vamos agradecendo aos nossos amigos, aos nossos familiares, a tudo aquilo que nos transforma em pessoas melhores, a tudo aquilo que colabora para a nossa evolução. Vamos agora sentindo uma proximidade em nossos corações, com muito amor, a Jesus, juntamente com a nossa mãezinha Maria, que nos ensina tanto esse amor incondicional, fraterno, verdadeiro, que possamos com eles, através deles, com os seus ensinamentos, alcançarmos um nível mais elevado, que possamos nos juntarmos ao nosso Pai Celestial. E com Jesus vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito agradecida hoje de estar aqui. Eu sou uma discípula de Jesus, como essa casa me ensinou a ser, me proporcionou a ser, e estar aqui é uma honra para mim, poder falar para pessoas que me ajudam na minha evolução. Então hoje nós vamos trazendo o tema que é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que significa isso, né? Então tem um trechinho do Evangelho que abre o capítulo dizendo: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Aqui, eu queria trazer essa reflexão justamente quando ele fala: não vos turbe o vosso coração. Lembrando que essas palavras ele se dirigia aos discípulos na época, inclusive prévia à sua crucificação. E ele traz aqui de uma certa forma um alerta de momentos incertos, de momentos difíceis, e ele quer dizer exatamente, ele nos acalma
e ao mesmo tempo nos alerta de várias etapas que nós vamos passar. Porque as moradas, quando ele cita as moradas, várias moradas na casa do meu pai, ele justamente está fazendo uma alusão a várias fases da nossa evolução. Então, os vários degraus que nós vamos galgando para poder atingir a proximidade de um espírito mais puro, com uma leveza, com maior compreensão. Então, ele dá essa mensagem aos seus discípulos no momento de incertezas, né? E ele quer dizer exatamente, não permita que o seu coração se perturbe, não fique inquieto, né? Então, acalme-se, confia, acredita em Deus e também em mim. Ou seja, se nós mantivermos a nossa fé verdadeiramente inabalável, qualquer situação difícil, nós sempre seremos amparadas por eles. Porque eles nos trazem essa base, né, os ensinamentos. Então, confia sempre e segue tranquilo. Esse é o entendimento que a gente traz desse pedaço, né? E aqui, quando ele fala em muitas moradas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente vai ver a divisão desse capítulo, que fala em mundos diferentes, os diversos estágios de evolução e tudo mais, a função da Terra perante nós, né? Hoje a gente vive na Terra, o que significa isso, né? Vamos refletir um pouquinho também. E quando ele traz essa informação dentro do Evangelho, a gente consegue cruzar essa informação também com o Livro dos Espíritos, que tem aqui o que seriam as várias moradas. A gente vai estar falando do quê? O universo. O universo que foi criado por Deus, nós estamos no universo, e o que significa, né? Será que tem mais coisa além da Terra? Né? Nós sabemos que sim. Então, no Livro dos Espíritos, no item 5 do capítulo 3, ele fala sobre pluralidade dos mundos. Aqui tem a perguntinha 55. Todos os globos que circulam, os globos, né? Que circulam no espaço são habitados? Aí os espíritos, então, ouvem a resposta, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, assim, muitos às vezes acham, né, que a Terra, estamos aqui, é tudo, não tem mais nada. Mas a gente sabe, o Livro dos Espíritos, que já é bem antigo, já dizia isso, né? Então, assim, a própria ciência, os estudos trazem que a gente tem no universo muitas outras moradas. Mas a morada também que a gente quer trazer é qual? Além do que é o universo, além do que é o nosso planeta Terra. Então, se eu considerar o planeta Terra diante de toda a humanidade, que a gente está falando do universo, a gente está falando de uma fraçãozinha mínima, né? E o que significaria se eu for comparar a etapas da minha evolução? Eu sou sabedora que com essas várias moradas, eu tenho vários graus a atingir na escala evolutiva. Então, Deus, que não abandona ninguém e nem dá privilégios para ninguém, Ele nos deu a todos nós o ponto de partida igual, né? Então, de acordo com a minha instrução, ir atrás, querer conhecer, querer desbravar aquilo que eu tenho de compromisso, né, com
outras passagens. Então isso vai me impulsionar para que eu tenha um atingimento de uma evolução maior. Vai depender do meu esforço, vai depender de eu realmente confiar que aquilo para que eu tenho que passar e fazer e desenvolver, eu vou me empenhar. Então tem algum momento que ele também menciona sobre essas etapas, né? Então a Terra, vamos pensar na Terra diante de todo o universo. Se eu estou acometida de alguma doença, primeiro que eu vou fazer, eu vou procurar um hospital. O hospital vai me proporcionar uma determinada recuperação, uma cura. A partir do momento que eu tenho e recebo essa melhoria, né, na minha necessidade, eu passo a sair do hospital. Um presidiário que tem que cumprir uma pena, ele cumpre essa pena, ele passou determinado tempo, cumpriu a pena, ele pode sair do presídio. Então, assim como a gente faz essa analogia, eu estou na Terra porque eu estou num ambiente com pessoas, com situações, com ferramentas para que eu possa evoluir definitivamente. Então, quando a gente fala por que tanto mal acontecendo, por que tantas coisas ruins, a Terra, como a gente vai ver em seguida, nas categorias de mundos habitados, ela é o que seria assim, onde impera o mal. E por quê? Então, por que eu preciso estar na Terra? Porque justamente nós terrenos ainda precisamos do mal para poder reconhecer o bem. Nós precisamos da noite para reconhecer e sentir a necessidade da luz. Nós precisamos de ter sentimentos não tão bons para poder reconhecer o que é bondade, né, caridade. Então as necessidades, elas são colocadas para nós à medida que nós precisamos dela. Então por isso quando Jesus diz, acredita em mim, acredita em Deus, eles sabem realmente a nossa necessidade. Então nós não vamos ter a morada que não seja necessária para a nossa evolução. De acordo com essa necessidade nossa, individualmente, nós vamos estar num núcleo que nos oferece essas ferramentas. Por isso, a Terra é chamada de um mundo de provas e expiações. Tudo aquilo que eu preciso, eu vou ter aqui, para poder passar para outra etapa. E quando eu vou sair da Terra, né? Provavelmente quando eu já tiver atingido um grau de moral mais evoluída. Então, assim, à medida que eu tenho a moral desenvolvida, né? Eu vou também tendo diminuída a minha necessidade material. Então essa é a situação da encarnação na Terra que nós temos como um ambiente de provas e de expiações. Aí quando o Evangelho aqui cita sobre os outros, né, diferentes estados da alma, então, por exemplo, eu posso ter, como eu falei, estou no universo, as várias moradas serão as diversas situações e formas como a alma pode se sentir. Então, quando fala aqui sobre, ele cita aqui, né, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, quando eu me vejo, as moradas são o quê? São situações, espaços, né, que são oferecidos para o espírito encarnado. Quando eu passei por uma morada e já tenho uma passagem para outro mundo, né, e vamos dizer que eu esteja no plano espiritual já avaliando e sentindo o que significou aquela vivência para mim, eu posso me sentir feliz ou infeliz. Então pode ser um espírito feliz ou um espírito infeliz. Isso é uma forma de sentimento da alma.
Então ela vai poder dizer, pode se sentir feliz com o que ela vivenciou, o que ela conseguiu alcançar de evolução, ou não, pode estar infeliz. Então nós temos aí aqueles espíritos que são mais desapegados à matéria, eles têm maior facilidade de se movimentarem pelos mundos, de sentirem a imensidão, né, da luz, né, do sublime que é no infinito, ao passo que os mais apegados à matéria já podem estar com sentimentos de culpa, sentimentos de erros, aí que nós temos também os espíritos nas trevas, errantes, né? Então são os vários níveis que a gente pode estar conquistando e passando para nosso desenvolvimento. Então é isso quando ele quer dizer sobre as diversas formas da alma, né, na erraticidade. E, além disso, a gente também poderia dizer que são categorias diferentes. Então eu tenho diferentes categorias de mundos habitados. Eu tenho a categoria dos que são ainda inferiores ao da Terra, eu tenho os que estão no mesmo grau de evolução da Terra, eu ainda tenho os que são superiores ao da Terra. Eu falando em onde o mal impera, a Terra é um. Onde não se tem praticamente a moral, são os mundos inferiores, os mundos primitivos, né? Onde não tínhamos nem inteligência e ainda habitam em algum lugar os primitivos. O de expiação em provas, que seria a Terra, como a gente comentou, né? Onde o mal impera. Os mundos regeneradores, então vem essa outra categoria. Então já temos aí sabidamente no Livro dos Espíritos e no Evangelho também menciona-se sobre a Terra estar passando por uma transição e será transformada num mundo regenerador. O que seria esse mundo regenerador? Um mundo onde nós teremos novas forças para que os espíritos ainda em expiação possam se fortalecer. Então isso seria um mundo regenerador. Além disso, depois disso, teríamos os mundos felizes. Os mundos felizes seriam praticamente onde o bem sobrepõe ao mal, né? E ainda teríamos os mundos celestes ou divinos, onde não há acesso do mal, tudo é leve, belo, não há necessidades como nós temos hoje. As necessidades de doenças, as necessidades de mal, onde nós hoje exercitamos a doença para poder dar valor à saúde. Então, nos superiores isso não existe, não tem mais essa necessidade. Hoje, às vezes eu busco uma evolução, busco me informar, busco me sobressair, busco alguma coisa, muitas vezes para evoluir mais do que outra pessoa na Terra. E em mundos mais elevados, o espírito busca a evolução sobre si próprio. Ele busca ele se aprimorar, preocupado com essa magnitude do infinito, da sublimação, em busca de Deus. Então, a nossa parte cabe fazermos sempre o melhor, sempre obedecendo os nossos livre-arbítrios, porque nós temos esse livre-arbítrio. A espiritualidade não nos impõe nada, ela simplesmente nos orienta. Jesus nos ensina, Deus nos acolhe sempre, mas nós temos os livre-arbítrios, né, de cada um. Mas não devemos tropeçar, né? Vamos aproveitar a oportunidade da encarnação, vamos aproveitar os ensinamentos e sempre pensando em mim, o que eu posso fazer. Porque, como a gente sabe, várias são as moradas. Nós tivemos aqui o exemplo.
No Livro dos Espíritos, inclusive, fala sobre a possibilidade ou não da gente viver várias vezes na Terra. Será que eu vim para a Terra? Eu vou viver sempre na Terra? Que mal, só mal, mal, mal. Mas se eu tiver essa necessidade, eu vou. Eu não terei exatamente uma encarnação. Posso ter várias encarnações na Terra. Como muitas vezes pode ter sido a minha primeira encarnação na Terra, né? Mas assim, tudo vai depender do quê? Do nível de avanço que você tem. Então você nunca vai estar no lugar errado. Isso é certeza. Então isso nos conforta, eu diria, né? Porque se eu estou aqui, hoje eu vejo muitas coisas, não gosto do que vejo e tal, que bom, né? Que eu quero coisas melhores sempre. Então essa é eu diria, a melhor ferramenta que Jesus pôde nos oferecer, que Deus pôde nos trazer. Os conflitos são bons para nós, porque a nossa alma pede, anseia por uma coisa mais pura, por uma coisa melhor. Então é aí que vai o nosso impulso para sermos melhores. Também é dito sobre, eu sempre vou encarnar na Terra, como falei, pode ser que várias vezes, pode ser que uma vez ou menos, não sabemos, mas sempre será de acordo com o seu avanço. Se você ainda precisa de recursos que a Terra te oferece, você vai encarnar novamente na Terra sim, quantas vezes forem necessárias. Ele até menciona sobre, você pode até ir para algum mundo pior, mas não significa que isso é seu regresso, e sim uma evolução, porque você pode ir com uma missão. Você pode ter uma missão de ajudar outras pessoas a evoluírem. Você vai ajudar para o progresso daqueles outros espíritos. Então, é uma coisa muito sagrada, muito divina, a gente saber que nós temos a nossa trajetória de acordo com o que é necessário para nós. Não é muito bom a gente saber disso? Né? Nos conforta. Então, a reflexão que fica aí seria sobre isso, da gente... E aí, chegar num ponto máximo mesmo da reflexão. Nós falamos do universo, das órbitas e tudo mais, mas e a principal morada que a gente pode cuidar, de fato, e deve? O nosso coração, o nosso eu interior, né? O que eu estou fazendo comigo, com o meu ser? Eu posso receber Jesus nessa minha morada? Jesus vai gostar de habitar a minha morada? Está de acordo com o que Jesus espera de mim? Então eu acho que essa é a reflexão desse tema hoje, né? E aí eu vou encerrando aqui e sugiro quem gostar de leitura e tudo mais, que tiver curiosidade de saber, o Livro dos Espíritos, então as questões 55 e na 172, 173 em diante, porque aí tem várias outras que são um pouquinho mais aprofundadas, além do tema. A encarnação nos diferentes mundos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Isso que eu falei. Não, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas de perfeição. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas num mesmo globo. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então, que nós consigamos extrair desta morada a melhor estrada para a nossa evolução, né? E aí, concluindo, então, eu pus aqui uma frasezinha que eu gosto sempre, que é: a nossa compreensão de tudo, através das ferramentas, dos estudos, do Evangelho, por exemplo, ela se dará gradualmente. Como nos diz Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, são múltiplas as fases do ser.
para a sua constante evolução e crescimento. Com fé, não deixemos perturbar o nosso coração. Então, eu vou pedir a licença da gente estar encerrando, que vocês, se preferem, podem fechar os olhos e vamos aproveitando esse sentimento de gratidão, de amor, de fé, sabedores do companheirismo de Jesus ao nosso lado, do nosso mentor incansável, que todas esses fluidos que nós sentimos aqui possam ser espalhados pelo nosso planeta, nossa ferramenta de evolução, e que todo esse amor chegue para os nossos irmãos que passam por momentos tortuosos, por momentos difíceis, e que a espiritualidade santa e amiga sabe exatamente para onde distribuir, e que possamos levar conosco no nosso coração esse sentimento de união, de irmãos fraternos, e que possamos seguir para nossas casas, tranquilos, protegidos e sabedores que temos em Jesus, o nosso irmão e mestre querido, a proteção divina. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Quem está em tratamento vai continuar.